Diferente de como você citou, a hepatite autoimune. A hepatite autoimune é uma doença que ela causa mais sintomas. Então o paciente ele fica ictérico, o paciente ele tem um mal-estar muito importante. Então esse paciente ele vai procurar um pronto-socorro. Essas doenças normalmente a gente consegue diagnosticar em uma internação e a gente pega o paciente em uma fase mais inicial. Temos também nesse mesmo contexto de uma fase mais aguda a colangite esclerosante primária, a colangite biliar primária, que são doenças autoimunes da via biliar. E doenças metabólicas como a hemocromatose hereditária e a doença de Wilson, do perfil do cobre e do perfil do ferro. Então a gente sempre tem que estar atento a tudo isso. Eu estou curioso com esse NASH, o que é isso? É um acúmulo de gordura no fígado secundário à doença metabólica, é o que eu falei. Hoje em dia, vem sendo, antes a gente tinha uma gama muito grande de comprometidos do fígado por álcool, hepatite B e C. Hoje em dia, isso está se invertendo. Nos Estados Unidos, a principal causa hoje em dia já de cirrose e muitas vezes câncer de fígado é a doença hepática gordurosa não alcoólica. Ela foi passando por várias... NASH é uma das nomenclaturas dela e ela foi passando por algumas modificações. A gente tem outras nomenclaturas atuais. Mas é isso, é o acúmulo de gordura no fígado por doenças metabólicas. Então, obesidade, hipertensão, aquele paciente que tem um aumento da circunferência abdominal e aquela gordurinha, ela acaba se instalando no fígado. Isso vai gerar um dano inflamatório a curto prazo e a longo prazo, se a gente não tira esses fatores de risco. Então, se o paciente não melhora a obesidade, não tem uma dieta boa, não faz exercício físico, não controla diabetes, não controla colesterol, triglicérides, pressão, aquele dano ele vai ficando permanente. Eu falo para os pacientes, é como uma cicatriz ali no fígado. O paciente ele acaba, essa gordura ela se instala no fígado de forma crônica, então com uma inflamação inicial que evolui para fibrose e a longo prazo ou curto prazo, depende muito, é individual, o paciente evolui com uma cirrose. Quem deveria se preocupar? Obesos, sedentários, quem bebe socialmente, diabéticos? Isso ensina, assusta e dá clareza? Perfeito, eu acho que a gente vê muito assim, o paciente que ele passou algumas vezes em outras especialidades, ou mesmo sempre tem, né, conversa com a vizinha, conversa com o familiar, eu tenho gordura no meu fígado. Não, mas gordura no fígado todo mundo tem, é muito comum. Sim, é comum, mas a gente precisa entender em que grau que isso está comprometendo o fígado, pra gente, como eu falei, não deixar que essa doença se cronifique, e aí a gente não tem mais o que fazer. Então quem tem que estar muito atento são esses pacientes mais propensos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, hipertensos, sedentários, que têm uma má alimentação, então alimentação hoje em dia com muito industrializado, gordura saturada, pacientes, aí falando das hepatites B e C, aqueles pacientes que fizeram transfusão até a década de 70, onde a gente não tinha um controle desses centros de transfusões como a gente tem hoje em dia, e acaba que alguns pacientes foram infectados pela hepatite C principalmente, usuários de drogas injetáveis, que têm controles com secreções, pacientes que fazem sexo desprotegido. Então todos esses grupos, eles têm uma chance maior de fazer uma hepatite B ou C, então tem que estar muito atento. As outras hepatites, o álcool, né, claro, paciente, a gente vai falar mais pra frente sobre a questão, quantidade de álcool, mas paciente, um etilista crônico, diário, de um grande volume ali de álcool, de grama álcool por dia. E as outras doenças, como eu falei, as hepatites autoimunes, as doenças da via biliar, aí esse paciente ele não consegue tanto ter alguma coisa que faça ele fazer uma prevenção. Mas os outros, como a gente disse, sim, tem que estar atentos. Por que a gordura do fígado está explodindo no Brasil? A gente tem tido aí uma epidemia mesmo de pacientes obesos, de hipertensos, diabéticos. Eu acho que a gente vive uma vida muitas vezes muito corrida, né? E que as pessoas querem, em alguns momentos, medidas mais pontuais de conseguirem mudar as coisas. Então estão sempre em busca de uma fórmula mágica, de algo que mude aquele estilo de vida. Então as pessoas têm ficado mais obesas, a gente tem entendido melhor o que essa gordura no fígado ela ocasiona no parênquima hepático.